Olá a todos. Continuando o nosso vídeo sobre balanceamento de rotores, agora eu vou falar sobre a parte prática, já que no outro vídeo tratamos apenas da parte teórica. Essa prática ela foi realizada no Departamento de Engenharia Mecânica, na Unesp de Ilha Solteira, e antes de eu mostrar os experimentos, eu vou apresentar os softwares que foram utilizados. O primeiro para aquisição e certo tratamento de dados é o DaisyLab. Essa é a interface do programa. Aqui, isso. Onde temos aqui então um diagrama de blocos para esse experimento. Os dados do acelerômetro e do trigger são aquisitados pela placa de aquisição, que passa por um conversor analógico digital. Aqui configuramos a escala utilizada no nosso condicionador de sinal, para finalmente nos mostrar os dados nesse primeiro gráfico aqui no domínio do tempo. Então, no nosso primeiro canal, nós temos o gráfico do trigger, o segundo canal, o gráfico da vibração do mancal próximo ao motor 1, né, a gente fala mancal 1, e o canal 2, o mancal mais na outra extremidade do eixo, né, que a gente fala de mancal 2. Em seguida, os dados de vibração no domínio do tempo são tratados, calcula-se a FFT desses sinais, nos quais são mostrados aqui no gráfico, na direita, e o valor RMS das vibrações, já que a norma para o balanceamento se baseia nos valores RMS das vibrações mancais, são mostrados nessa janela aqui no canto superior direito. Bom, então esse é o software onde nós aquisitaremos os dados de velocidade, de fase, para realizarmos então o cálculo das massas de correções, como nós falamos lá na aula teórica. Aqui, só lembrando os cálculos a serem realizados para as massas de correções em cada plano, os dados são necessários nas equações são a amplitude do sinal, né, o valor RMS, e o ângulo daquele sinal frente a um referencial, né, para assim, então, aqui feitos os cálculos, para nós calcularmos a amplitude, o valor da massa de correção e a posição daquela massa de correção, tanto para o plano 1 quanto para o plano 2. Esse outro programa, utilizando macro e VBA do Excel, nada mais é que são aquelas equações, né, colocadas de uma maneira mais agradável para quem for proceder ao balanceamento. Uma explicação rápida, então, sobre essa interface, no campo 1, onde inserimos o período do trigger, né, desse ΔT, que é o tempo que o eixo ele leva para realizar uma revolução, para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. No campo 2, é o módulo onde nós inserimos o valor da vibração em RMS dos mancais. No campo 3, que é o ΔT, só que agora dos planos, é onde nós inserimos os valores do ângulo do sinal daquele mancal. Nos campos 4 e 5 são os dados referentes às massas de teste, sendo o valor da massa de teste, isso em gramas, e o valor da sua posição, de 0 a 360 graus. Inserido todos esses cálculos aqui, apertamos em calcular e os campos 6 e 7 vão nos dar os valores das massas de correções e as suas posições em graus, né, tomando como base aí a nossa entrada de dados. Aqui uma observação, que o valor da posição da massa de correção pode dar positivo ou negativo, né? Se for positivo, os graus são contados no mesmo sentido de rotação do eixo, e se for negativo, são contados em sentido contrário ao de rotação. Bom, aqui temos algumas fotos do experimento montado no nosso laboratório. Me desculpem aqui pelo 5S, mas a gente estava limpando e guardando alguns equipamentos. Falando um pouco desse equipamento, os mancais são suportados por 4 molas transversais,
o eixo ele é apoiado por 2 mancais de rolamento de esfera. Esses 2 discos, vão simular os nossos 2 planos, né, ou seja, são neles que vamos ter a possibilidade de inserir as massas. O eixo ele é acionado por um motor elétrico, no qual é comandado por um inversor de frequência, que possibilita então a gente setar, né, configurar a velocidade de rotação. Aqui nós podemos ver os sensores, o acelerômetro 1 no mancal 1, o acelerômetro 2 no mancal 2 e o trigger próximo então do mancal 1. Aqui um vídeo rápido de parte desse experimento. Então, o motor elétrico ele acionando o eixo, né, aqui ligado a um inversor de frequência na velocidade de rotação de 20,15 Hz. Aqui é a parte dos sensores, né, o cabeamento, aqui o trigger. Nessa fita branca é justamente para ter a lógica branca e preta do trigger, né, cada vez que a fita branca ela passa por esse sensor, conta uma volta. Essas outras fitas aqui são para nos falar o referencial zero, né, da massa de teste. É basicamente isso. Então, como explicado lá na aula teórica, a primeira medição é realizada com um rotor desbalanceado, né, sem nenhuma massa de teste. Aqui anotamos o módulo, né, no valor RMS e a defasagem que é dada nesse campo aqui, com a ajuda dos cursores. A segunda medição é realizada inserindo, então, uma massa de teste no plano 1 e realiza-se, então, as medições, as vibrações nos 2 planos. Aqui eu não vou me ater muito em como foram pegos esses dados, porque cada sistema de aquisição, interface do programa vai ter as suas peculiaridades, né. Eu vou focar mais aqui no método em si de balanceamento em 2 planos. Para a terceira medição, nós retiramos a massa de teste 1, insere-se então a massa de teste 2 e prossegue-se com a aquisição de dados. E é claro, a gente vai anotando esses dados. No nosso caso, nós fomos inserindo no programa em Excel. Pronto. Agora calcula-se as massas de correções e a última medição é com as massas de correções nos seus devidos lugares, onde vemos para quanto que foram os valores de vibração, né. Esse é o programa com os valores de aquisições, né, e aqui os valores e as posições das respectivas massas. Na segunda aba desse programa, nós fazemos então uma comparação dos novos dados de vibrações com os originais, né, sem as massas de correções, com o objetivo então de saber o percentual de redução dessas vibrações. Nesse caso, o Mancal 1 teve uma redução de cerca de 43%, o Mancal 2 cerca de 34%, né. Se a gente lembrar dos valores RMS, então de 10,61 foi para 5,99 e de 8,70 foi para 5,73. Esses valores eles não foram melhores devido à limitação do nosso próprio experimento, pois nos discos onde a gente insere as massas de correções, que são os furos, nós temos 16 furos, limitando então a gente sempre a ter uma posição de 22,5 e 22,5 graus. Com isso, muitas vezes, a gente não consegue colocar nas devidas posições como o cálculo exige, como foi o exemplo aqui, tá. Porém, com alguns anos aí fazendo essa prática, e o técnico do laboratório, Carlos Santana, que também ajudou na realização desse experimento, possui uma enorme experiência em campo na parte de balanceamento de rotores, utilizando esse método, então realmente funciona. Bom, é isso pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês.